opções de matérias que a gente pode tirar dela. Por exemplo, a própria história do origami, o papel do origami, a geometria metida no origami, a construção geométrica feita no origami, as utilizações que o origami permite, como as utilizações de satélite. Então, a gente pega um tema, que seria, se você fosse estudante, por exemplo, da Clonara, a gente pegava esse teu tema, que motiva, e que faz que você trabalhe horas em cima disso, e a gente tentaria tirar tudo quanto é que é matéria possível dentro desse tema. Portanto, esse é o caminho, é o modo de trabalho da Clonara. Isso que a gente não precisa por hora de trabalho, não precisa controlar, porque se a gente trabalha dentro das motivações, não tem limite, né? Eu nem vou perguntar quantas horas você gasta mexendo com origami, porque eu imagino que seja muito. Mas é normal, quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente trabalha muito em cima dela e consegue aprofundar bastante em diversas áreas, portanto, não tem a menor dúvida. O que seu filho gosta de mexer? O que ele gosta de fazer? O que você gosta de fazer, Rafael? Eu gosto de programar. Boa. Eu gosto de tênis de mesa e vôlei. Ó. O que mais? Anime. Eu gosto bastante de animes e... Muito bom. Mas adoro videogame. Gosto de ler. E... Muito bom. Já temos muita coisa. Já temos muito campo para trabalhar. Eu também. Né? O anime é muito bom, porque assim, uma das maneiras que a gente estimula rapazes, os jovens que gostam de mexer com audiovisual é a apresentação do trabalho através do audiovisual, através de anime, mas sério, você sabe fazer, ou se você sabe fazer uma montagem, mas pronto, isso depende isso a gente vai ter que ver com detalhe depois, se é possível, se não é possível fazer. Dentro da programação, temos alguns alunos que já mexem com programação e a gente podia ver se você podia fazer parte da equipe que está mexendo com o Minecraft educacional. Ou seja, o desafio do Minecraft educacional é pegar os alunos que mexem bem com Minecraft para fazerem desafios para os mais novos. Isso implica trabalhinho, muito trabalhinho, que é pensar num desafio para levar para os mais novos. Por exemplo, ensinar as 7 maravilhas do mundo para os mais novos. Implica construir as maravilhas, implica fazer a pesquisa e conseguir explicar isso para os mais novos. Isso tudo em equipe, virtualmente, com os outros alunos. Isso está em projeto, a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer isso com todos os níveis. Eu tive o curso do Minecraft Education com o Neil, que é o da Microsoft dos Estados Unidos. Muito só bem. para agregar. Ótimo. Quanto mais agregado, melhor, porque assim, a gente tem uma equipe de jovens motivados, mas ainda não conseguimos ver resultados. Portanto, nós precisamos começar a ver resultados. Mas é um bocado nessa linha que a gente acaba por trabalhar, descobrir uma coisa que motive e que nos possa permitir explorar o máximo tudo possível. Agora, meus pais são perguntas, que é mais fácil às vezes eu responder, porque a essa hora, às 9 eu acordo super cedo. Então, se vocês estão vendo, eu já estou assim com o meio aberto ou fechado. Perguntas? Minha mãe tem uma pergunta. Aproveite. Você não tem pergunta? Eu? Então vou perguntar para ela. Pergunta? Sim. Como vai ser meu dia? Como eu vou fazer para me socializar? Eu vou ficar só em casa ou eu trabalho? Vai, deixa ela responder. É assim, a socialização para quem está em casa, com Clonara ou sem Clonara, é diferente da escola. A socialização que acontece na escola é basicamente com algumas crianças dentro da sua sala de aula e com mais umas quantas dentro do recreio todos os dias. Quando você está fora da escola, a socialização acontece de maneira mais próxima do que acontece com os teus pais. Eles vão para a rua, vão para a farmácia, vão para o supermercado, vão estar de ônibus, vão falar com todo mundo, vão atender campainha, vão ser chamada, vão encontrar com os amigos de um lado, vão encontrar com os amigos do outro, vão fazer para o Fab Lab, vão para a piscina. Não é uma socialização de escola, é uma socialização real.
Isso implica em saber lidar com as coisas do dia a dia. Ou seja, infelizmente é a questão da socialização, e eu digo isso enquanto mãe homeschooler. A questão da socialização da escola ser considerada mais bem-sucedida é uma mentira muitas vezes contada que se transforma em verdade. Eu noto grande diferença entre crianças que estão fora do recinto escolar, com o risco de fazer uma generalização muito grande, mas eu não tenho visto exceções. Portanto, é uma generalização que eu não tenho o menor problema em fazer, eu não gosto de generalizações, mas as crianças fora do recinto escolar costumam ter melhor desempenho a nível social, porque é socialização real. Porque não sei se... olha, o som saiu. Mas está gravando. Ah, pronto. Eu não sei no caso dos pais, mas eu, com meus pares, ou seja, pessoas com a minha idade, com uns 45 anos, eu não conheço ninguém. Só os meus colegas. Eu conheço pessoas mais velhas e mais novas. Ultimamente muito mais novas. Tende a melhorar, tende a acontecer isso com mais frequência daqui para frente. Portanto, a necessidade de conviver com os pares é bastante relativa. Eu confesso que eu não tenho nenhuma. Se eu tivesse que conviver outra vez com os meus colegas todos os dias, eu não sei se tinha paciência. Portanto, não se preocupe, a socialização, como você vai andar todos os dias fazendo outras coisas, e estudar em casa implica procurar muita coisa fora de casa também. Isso não é um problema de tudo, mas isso é daquelas coisas que só vendo para acreditar. Eu sei, por isso que eu nem forço muito, eu só digo o meu parecer, que é esse, mas é o tipo de situação que até agora não tive ninguém que tivesse tido problema. E olha que é muita gente. E quanto àquela situação que você falou que não precisa de muitas famílias, a gente vai encontrar junto com a Flon Lara, ter esse apoio de conectar com algumas mais significativas. A questão dos encontros, eles acabam acontecendo. Eu sei que eu cheguei a te contar, não tenho certeza, minha memória não é boa, mas em relação ao Fab Lab, tem um menino, o Guilherme, que estava com uma má situação na escola, ou seja, é um menino brilhante, mas não estava dando certo na escola, e ele descobriu a turma dele no Fab Lab. Ele estava radiante, porque ele descobriu a turma dele. A turma dele as pessoas que gostam das mesmas coisas que ele gosta, as pessoas que ele pode perguntar 500 vezes o mesmo tema e as pessoas que respondem com o mesmo gosto e satisfação, como se fosse a primeira vez. Pessoas que ele pode confiar, pode partilhar uma situação. Olha, eu vi uma coisa muito legal e partilha, as pessoas gostam. Então a turma dele é aquela pessoa que gosta das coisas que ele gosta, das coisas que ele quer fazer, quer comentar e quer conversar e consegue crescer com isso. Portanto, às vezes, fora do recinto escolar, a gente tem mais facilidade de encontrar a nossa turma, se a gente não tem uma turma específica na escola, do que dentro. Pessoalmente, eu encontrei a minha turma depois da escola, na faculdade. E também na escola de música, também fiz música à parte. E, curiosamente, não sei se... aí eu fiz a minha formação musical em Brasília. E é curioso que a minha formação musical, eu não tinha colegas da mesma idade. Ou seja, desde os meus 7 anos eu tocava com pessoas de todas as idades. E foi onde eu tive um bom contato com várias pessoas. Vem cá aí. Vem aqui. Mamãe tá aqui. Oh. Mamãe tá aqui. Ih, sai correndo. Oh. Em televisão. Eu me escondo. E, não, é que é Yokai Watch. Não dá para concorrer. Eu trago a Cici, vou mostrar a Cici, peraí, a Cici agora tá escondida. A Cici é meu cachorrinho. Yokai Watch, ele adora, então não dá para concorrer. Não, então não esquece. Não tem Cici que deixa pra lá. Elaine, quer perguntar? Aproveita. Ela tá saindo lá para perguntar. Tá bom. É que ela tá no trabalho ainda. Sim, tudo bem. O que foi, Karen? Quer ficar aqui? Fala, oi, essa moça tá em Portugal, ela chama Isabel. Olá! Tudo bom? Kai, vem aqui mais pra frente. Peraí. Vem aqui no meu colo, então. Vem aqui no meu colo para o Rafael poder sentar aí. Pronto. Fala oi, Kai. Olha aqui. Oi. Quantos anos você tem, Kai?
Hã? 7! Eu também tenho ali um menino de 7. 8? 8. Ah, o meu também tem 8 recém-feitinhos. Ele fez no sábado. Mas cheira novo os 8 anos. Quer mostrar sua shuriken? Ô, Kai. Não mexe, Kai. E Você a Elaine acabou. acho que pode falar. Kai, Aí. a gente fala no mudo? Não, ela que tem que desligar ali. É que ela está no trabalho, então talvez... Elaine, você não pode falar? Porque está mudo, viu? O seu está mudo, Elaine. Você tem que tirar do mudo. Aonde que eu faço isso? Ah, olha, não Pronto. precisou, já fez. Liberei. Ah, então tá bom. Como é que é o dia a dia, né, de uma criança que está com a orientação da clonara? Por exemplo, assim, ela tem um horizonte ou tem um planejamento do que ela deve estudar ou ela que vai atrás? Como é que é isso? Aqui, assim, eu acho assim, que é muito solto, né? Então, a gente, diferente, né, das escolas tradicionais, onde você tem tudo muito planejadinho, né, e com um horizonte a chegar, né? Como é que funciona isso? A gente, a partida, logo nas primeiras conversas, a gente determina mais ou menos isso. O que é que gosta de fazer? E depois, a segunda pergunta é, o que é que você pretende fazer? Ou seja, a gente tem que estabelecer uma meta, assim. A gente pode navegar livremente, mas a gente tem que saber para que porto a gente quer ir. As possibilidades são muitas, né? Mas, geralmente, deseja estabelecer, eu estou um bocado lenta, tá? Desculpa. Abrir todos os horizontes, desenvolver todos os potenciais da criança, descobrir quais são as aptidões e quais são os gostos, recuperar o gosto pelo estudo. Eu estou pondo as respostas possíveis, tá? Recuperar o gosto pelo estudo, desenvolver a autonomia, ou fazer o Enem, ou ir para uma escola específica, ou ir para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para a Europa, ou viajar e estar livre da escola. Então, o motivo pode ser todos esses, mais alguns, mas existe sempre um motivo para escolher sair do sistema escolar tradicional, e a grande maioria gritante é para desenvolver os potenciais do jovem. Portanto, aí a gente já tem 2 elementos, o que o jovem gosta de fazer e o que se pretende fazer. Se for para desenvolver os potenciais do jovem, a gente vai tentar estruturar ou vai tentar descobrir como é que isso pode ser feito. Aí entra a parte que é tentativa e erro mesmo, não tem jeito. E aí eu preciso muito, muito, muito dos pais, porque ninguém vai conhecer melhor os vossos filhos do que vocês. Portanto, isso não é solto, porque só o jovem eu não vou conseguir fazer nada. Aliás, eu não faço nada. Quem faz a magia é a criança com apoio da família. A única coisa que eu vou dar aqui é suporte e vou dizer, do ponto de vista de quem está fora, tentar orientar e tentar dar uma dica de como é que pode funcionar. Por exemplo, dia a dia. Como eu disse, se o Márcio fosse estudante, a gente não precisava se preocupar com as horas, porque bastava dizer, vamos fazer um trabalho em origami, que alguém tinha que lembrar que tinha que comer, que tinha que dormir, porque quando se trabalha dentro das motivações, não há limite de horas. Se a gente gosta disso para ele fazer aqui, faz um imposto de renda, não sei quantas horas a gente tinha que estar em cima. Termina isso. Então, são 2 pontos diferentes de trabalhar. Se a gente trabalha dentro das motivações, a gente tem um campo muito grande, uma facilidade muito, muito, muito grande de trabalhar tudo. Vamos fazer a história do origami, agora vamos fazer a história do imposto de renda. Bem, a postura é completamente diferente em termos de vontade, de disponibilidade de tempo. Se a gente conseguir descobrir o ponto de interesse, a gente não tem limite de horas, a gente nem se precisa preocupar com isso. Obviamente que às vezes é preciso desenvolver algumas competências além dos gostos, né? Por exemplo, multiplicação, saber ler, saber escrever, pronto, coisas assim. Então, o que a gente tenta fazer? Isso da maneira mais lúdica possível, dentro dos limites, obviamente. Olha, está precisando de uma trena. Sabe o que eu faço muitas vezes para multiplicar? É calcular áreas. Por exemplo, descobrir artifícios práticos vivenciados para a aprendizagem. Desenhar a planta da casa, calcular a quantidade de lata que teria que usar para pintar, fazer uma tenda de índio no verão, calcular a quantidade de tecido que é preciso para fazer a tenda.
Ou seja, existem artifícios para fazer com que a criança aprenda e consiga desenvolver o seu conhecimento. Sem. Alguém não sossega enquanto não trouxer o apoio do celular. Apoio do celular. E como é que funciona isso? É para apoiar aqui. Eu sei, eu tô querendo explicar. Opa, peraí que sumiu. Peraí, Rafael. Não sei se você conseguiu me fazer entender. Pronto. Sim. É um apoio para o celular ficar firminho aí. Ah, tá bom. Mas eu posso explicar um pouco mais em relação à história do dia a dia. Então, a gente põe a meta, a gente descobre o que a criança gosta. Eu faço, logo no começo, com a família, uma lista de coisas que seriam boas a gente explorar durante um ano, baseado nos critérios que a família desejar. Por exemplo, podemos seguir um currículo, podemos seguir uma meta, podemos atingir alguma coisa. Isso é tudo pré-estabelecido. Não é assim tão solto quanto isso. Poderia ser, por exemplo, tentar... Eu não sei se é possível ou não, mas, por exemplo, ele estaria no ano que vem no ensino médio. Então, ele tem uma série de tópicos para conhecer, para estudar, que englobam todo o conhecimento do ensino médio. O direcionamento dos estudos poderia ser nesse sentido ou não? Pode ser nesse sentido. Não é tão fácil, porque assim, esse sistema, não sei se você faz ideia, nos Estados Unidos, o ensino médio não é tão conteudista como no Brasil. Então, cobrir todos os conteúdos de uma maneira vivida não é fácil. Ok. Posso dar um exemplo, Isabel? Pode. Vou dar um exemplo. Parábola, né? Que é aquele negócio louco que ninguém entende. Mas o Gaudí, por exemplo, dá banho de parábola sem problema nenhum. Então, aí o Rafael gosta do Scratch. Ele está programando no Scratch. Então, ele poderia programar um jogo tipo Angry Birds, porque o Angry Birds tem que jogar a bolinha e tem que formar uma parábola. Entendeu? Então, ele tem que saber a fórmula da parábola, Elaine, porque senão não vai simular a trajetória real do projétil. Também podia ter uma linha. O que se pode também, por exemplo, o Gaudí faz uma parábola, ele faz parábolas lindíssimas. Como é que ele faz? Mas eu nem vou responder, vou deixar você pesquisar, tá? Gaudí. O Gaudí é um arquiteto catalão. Já dei todas as dicas, agora não digo mais nada. Você me disse o que você descobriu. Mas a gente tenta descobrir isso. Gaudí pra gente. A gente tenta descobrir, mas você vai ver, olha, o Gaudí é excelente. Você gosta de fazer coisa com as mãos? Você gosta de construir? Eu? Mais ou menos. É que tem outro que está desconcentrando ele aqui. Eu vou desconcentrar também. Dá uma olhadinha, depois você vê. O Gaudí é interessante, porque ele construiu tudo com parábolas. Como é que é possível? Como é que ele fez? Você vai ver. Aí se você conseguir descobrir como é que ele fez e fizer igual, você vai achar o máximo. Você vai gostar. Garanto que é diversão garantida. A gente pode fazer parábola para fazer a cortadora laser, para projetar os desenhos com cortadora laser. Ótimo. Beleza, já temos 2 lições de casa. Aí a questão é essa, a gente pega um tema, mas é mais ou menos por aí mesmo. A gente pega um tema e tenta descobrir o que a gente pode sobre esse tema e se divertir com ele, brincar com ele, para ele ser aprendido de maneira profunda, e não só simplesmente um tópico que você esqueceu daqui a 2 dias. Então, por exemplo, eu tenho um caso que eu acho que eu contei para o Cláudio, que é o do Leonardo, que está na Van com Tudo, que respondeu o livro de química todinho. Eu já perguntei para ele, então tá, baterias, né? Bacana, tá. Agora explica para mim, por que a bateria da Samsung estourou? Sei lá, você sabe nada. Sabe sim, se você vai procurar, porque você sabe. Porque você sabe de bateria, você sabe responder porque a bateria da Samsung estourou. E sabe por quê. Olha que bonitinho, gente. Essa é Shuriken. Eu acho que eu já fiz essa. Essa não é que encolhe e abre, não é? Opa. É que eu colei, né? Tá. 14 pedaços. E aí dá para saber, ou seja, não é só fazer um livro inteiro de química, saber baterias, é um bocado ver notícia, ler uma coisa e conseguir decifrar o que isso significa. Isso com todos os conteúdos eu ia falar segundo grau, né? Do ensino médio, é muito difícil, ou seja, competir com a quantidade de conteúdo de uma escola brasileira não é fácil.
o que eu posso oferecer bem é uma aprendizagem profunda, ou seja, que o aluno adquire esse conhecimento mesmo. Uhum. Para fazer o vestibular, é preciso saber uns macetes. Então, depois dos macetes, eu não garanto que eu consiga ensinar, não. Mas está cheio deles na internet, é facinho pegar. Na verdade, a segurança, Elaine, do Rafael saber se ele quer fazer o vestibular quando tiver 18 anos, ou se ele quer continuar explorando algumas coisas, isso é o mais importante. Sim, aí temos aqui 2 alunos. Eu tenho um aluno, o Enzo, e o Pedro, que o Pedro está em São Paulo. Até vocês podem falar com o Pedro. Eu posso combinar de vocês encontrarem com o Pedro. O Pedro é muito audiovisual, ele também faz imensa coisa. Então ele está descobrindo agora, ele queria fazer o vestibular fora do país, e ele agora quer fazer o vestibular no Brasil. Então, o que ele optou? Ele está desenvolvendo o portfólio dele ainda. Ele optou no princípio de fazer um portfólio, ou seja, desenvolver a fundo todo o que ele podia desenvolver a respeito de audiovisual, história da arte, tudo que ele pudesse nessa área. E agora ele optou por fazer vestibular. Então ele vai fazer o cursinho para entrar numa universidade brasileira, mas depois vai aproveitar o portfólio dele para conseguir avançar ou com as matérias ou conseguir um curso fora. Ou seja, cada caso é um caso, não dá para ser só um exemplo. O Enzo, no Rio de Janeiro, a mesma coisa, também está desenvolvendo tudo o que ele pode. Ele está fazendo filmes lindíssimos. E quantos anos tem esses meninos? O Pedro vai para o 11º ano. E eu não sei bem as idades, sabe? Eu sou muito má com as idades. Porque eles são jovens, então eu sei os anos que eles estão. E eu acabo não classificando muito por anos, porque como a Clonara não trabalha muito por séries, trabalha por capacidade, eu tenho as capacidades deles. Eu sei que eles são capazes de fazer. É mais fácil de guardar as idades. O Guilherme é muito novinho. O Guilherme eu sei que é um menino fora de série que está em São Paulo. O tal do Fábio Lab é novinho. Mas ele é muito sui generis mesmo, ele é muito bom em algumas áreas, então a mãe não está nem sequer preocupada, ela sabe que ele vai entrar na faculdade por outra via, ele vai dar a volta por fora, porque ele está indo muito longe. E me diga uma coisa, o Márcio comentou comigo, né, que tem também um tutor, caso a família opte, né? Como é que funciona isso? Porque, assim, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro, né? O Márcio tem mais tempo disponível para poder estar orientando, mas nem sempre, às vezes, isso é possível, né? Então, depende muito tempo dos pais darem atenção, ou é algo que a gente tem que deixar a criança um pouco mais livre, ela mesma se encaminhar se ela quer? Tem etapas essa resposta. Uhum. Eu vou dizer que eu sou tutora. Eu sou Isabel, eu sou tutora. Eu não sou comercial. O que acontece agora é assim, existe uma etapa em que é preciso mais dedicação, tanto da minha parte como da parte da família, para conseguir conseguir andar sozinho nesses passos. Existe uma etapa em que o menino vai descolar, ou seja, vai descobrir a sua aptidão, a sua paixão, e aí a gente vai conseguir com que ele trabalhe com afinco dentro daquele momento. Porque quando você está em casa não funciona mesmo como na escola, né? Eu acho que acontece para o Márcio. 4ª série, a gente ainda vai lá, MMC e tal, como é que era a minha MMC, divisão com 3 números, como é que era divisão com 3 números, a gente vai lá, estuda e consegue ensinar. 6ª série ainda consegue pegar umas coisas de biologia, mitocôndrias e tal. 8ª série, esquece. 8ª série a gente já vai começar a gastar mais tempo estudando do que outra coisa qualquer. Então o que a gente faz não sei nada sobre mitocôndria, já não me lembro mais da mitocôndria. Senta do lado da criança, vamos estudar mitocôndrias? E ensina como é que se estuda, porque isso a gente sabe fazer, todo mundo sabe como é que se estuda. Então a gente vai ensinar os passos. Essa parte é a parte que leva mais tempo, é ensinar a estudar. E depois, se não souber a resposta, a gente procura junto, porque a gente também sabe, hoje em dia com a ferramenta que a gente tem aqui na net, sabe, se a gente não encontra na net, a gente sabe onde procurar, a gente sabe para quem perguntar, a gente sabe para onde ir. Então, os primeiros passos é ensinar o caminho das pedras. Depois a coisa anda sozinha. Mesmo porque, quando você está em casa, não existe um momento de aprendizagem. O momento de aprendizagem é todo. A gente está comendo uma coisa
e alguém pergunta, olha, aqui em Portugal, por exemplo, abacate. Tá cortando um pouquinho o vídeo. Deixa eu só desligar um pouquinho o vídeo aqui, para economizar. Tá bem. Aqui tá cortando um pouquinho a sua voz. Sim? Tá ruim? Eu tô ouvindo bem. Pode ser do Rodrigo também, que ele tá ali do lado brincando. Porque assim, a mamãe não foi dormir, eles também Eu vou parar estão só o aproveitando. Vou parar o vídeo um pouco seu, Isabel, só para agilizar o áudio. Sim, tá bem, sem problema. O que eu estava falando mesmo a respeito do quê? Então, só complementando, a Isabel está falando assim, está comendo lá uma pizza, é um momento que pode falar assim, pô, como é que divide em 8 partes uma pizza? Quantos graus? É isso mesmo, é isso. Ou seja, tudo que a gente faz acaba sendo motivo de aprendizagem. Eu estava contando a história do abacate, porque aqui em casa a gente abriu um abacate, eu contei para minha filha, olha, na casa lá no Brasil tinha um abacateiro. E aqui a gente também encontra abacateiro, mas o abacate não é daqui de Portugal. Mas o abacate é do Brasil e olha, não sei se o abacate é do Brasil ou se é da Índia. Vamos ver? Então a gente procura. Então a gente descobre diversas frutas, o que veio para o tomate, veio a batata, veio o milho. E o que foi daqui para cá? Aqui em Portugal a couve é um mato. Então o que acontece? Muitas vezes é isso. A gente descobre que a nossa comida tem história. Então como é que é a história? Vamos atrás dela. Entendeu? Abacate do México. Pronto, do México. Não, mas tem. Então, qual foi que era? Então por que ela está na Índia? Então ela deve ter ido para a Índia, já não me lembro direito. Mas é isso. A abacate tem a sua história e andou navegando por aí, mas está cheio de abacate na Índia também. E a gente descobre que os portugueses e os espanhóis levaram a comida, andaram navegando com comidas para cima e para baixo e virou uma grande confusão. Por exemplo, a banana. Não sei se a banana era uma coisa que era surpreendente. Então eu vou procurar aqui também. Deixa eu ver se eu lembro qual que era uma que a gente ficou assim, mas o que é isso? Peraí que nada disso. Agora, o legal é que há uma fase, Elaine, que a Isabel me corrige se estiver errado. Sim. Tem uma fase que o Rafael vai meio que experimentar, porque ele acha que ele gosta de programação, de origami. Sim. Origami, obviamente, está sob minha influência, né? Até programação. Né? Mas aí ele tem que ter um espaço para descobrir, né? Sim. Certo? É isso mesmo. É o teste, é tentativa. Olha, a banana veio da Ásia. Mas não foi essa que a gente ficou chocada, não. Se bem que a banana também fiquei surpresa, que eu pensei que a banana fosse da América. Mas assim, tá vendo? A gente sentou e descobriu uma porção de coisa mesmo e ficamos fascinados, mas todos, eu e eles, ficamos super interessados. Como é que é possível? Você imaginava uma coisa dessa? Não, nunca. Portanto, tudo que a gente faz é motivo de aprendizagem, tudo. Não há uma separação, hora de aprender, hora de comer, é tudo. Mas então, voltando à questão do tutor, alô? Sim, tô aqui. Alô? Então, voltando à questão do tutor, no primeiro momento, ele não seria o tutor, seria os pais e ele, nessa adaptação a esse novo estilo de aprendizagem, digamos, seria isso? Não, o tutor está sempre. O tutor pode estar mais presente ou menos presente. E no princípio deve estar muito presente, provavelmente. Entendi. O tutor não é um professor. O tutor vai orientar, vai dar dicas, vai falar isso que eu falei agora, vamos procurar parábolas? Então tá, então vamos pegar um pouco sobre o explica lá, vê o que você descobre. Entendi. E depois, quando ele apresentar alguma coisa, eu posso sempre dar sugestões para cobrir outras áreas. Uhum. Entendi. E eu não sei, né, assim, tem alguma forma de avaliar o conhecimento da criança? Tem sim. A avaliação não é só por testes, existe mais uma postura. Deixa eu ver se eu partilho aqui, como vocês estavam partilhando, deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui. Peraí, deixa eu sair então. Se cair porque eu estou no plano gratuito aqui, tá bem. Aí mais 6 minutos, é? Pode partilhar a tela aí. Então, peraí.
Vamos lá partilhar a tela. Como é que eu partilho a tela? Uma coisa que a Ana Tomás fala também, que eu acho interessante, é que tem que combinar de não ter televisão, né? Porque se ficar em casa vendo TV, Netflix, aí não dá para descobrir. Tá vendo aqui o... Ah, não. A gente pode usar a televisão para estudar algum tema específico, mas realmente ficar a televisão... É assim, mas também tem um aspecto. Eu posso tranquilizar os pais nesse aspecto. A televisão, as férias que as crianças entram quando estão em casa, porque entrar em casa é sinônimo de férias, né? Tá em casa, não dá. Isso não dura para sempre, não. Mas é provável que passe um período em que haja resistência, sim. Só que é impossível alguém ficar de férias para sempre. Então é normal que fique, é normal que tenha vontade, é normal que faça resistência. Mas também é normal que se canse desse processo e comece a ter vontade de aprender alguma coisa. Entendi. Então tem uma questão de tempo. Há de dar tempo ao tempo e ele há de chegar. As crianças que estão extremamente desmotivadas para aprender, a gente faz com elas a aproximação como a gente faz com alguém que não está conseguindo comer. A gente põe um prato à frente bem pequenininho, com uma coisa bem gostosa, e deseja que ela coma aquele pedacinho pequenininho. E com a aprendizagem a gente faz isso também. Põe uma coisinha pequenininha, bem apetitosa, bem interessante, para que eu ter coragem aos pouquinhos, a gente vai aumentando a porção, vai aumentando o tipo de comida, a variedade. É mais ou menos a mesma coisa. E com a aprendizagem não é muito diferente, porque faz parte da gente. A gente tem curiosidade. O ser humano é assim. Entendi, mas a parte de como avaliar, se, por exemplo... A avaliação passa a ser uma corresponsabilidade. Não sei se você está vendo que eu estou partilhando os critérios de avaliação. Consegue ver? Certo. Os critérios de avaliação. É uma corresponsabilidade. Ou seja, o jovem também consegue ver o que acontece aqui. A gente tem, dentro dessa avaliação, eu consigo partilhar mais que uma tela ao mesmo tempo? Não, né? Acho que não. Enfim, porque existe uma escala de avaliação em que eu tenho que ser competente em 3 critérios, em 4 critérios, em 5 critérios, em 6 critérios. Tem que ser, para ter uma nota alta, eu tenho que ser excepcional em 2 critérios. Para ser uma nota alta, muito mais alta, eu tenho que ser excepcional em 5 ou 6 critérios. E para tirar um 10, eu tenho que ser excepcional em 7 critérios. Eu não posso ser insuficiente em nenhum. O que o jovem sabe? Ele está vendo esses critérios todos que estão aqui, resultados em trabalhos, domínio da matéria, qualidade do trabalho, cumprimento das expectativas, o tempo, o uso de recursos, iniciativa, responsabilidade, competência, persistência, motivação, confiança, todos esses critérios. O jovem tem noção disso. Ele não pode ser insuficiente em nenhum deles para conseguir ter uma nota boa. Então, a gente dá para o jovem o poder de tomar a educação pelas próprias mãos e mudar a sua postura. Portanto, é uma postura muito diferente de uma escola em que um terceiro diz se você sabe ou não. Nesse caso aqui, você tem que mudar a sua postura, o jovem tem que mudar a sua postura. São os pais que avaliam, são os pais que conseguem observar todos esses pontos todos os dias. O que eu posso ajudar é validar, ou seja, eu consigo perceber, por exemplo, nós marcamos um prazo para terminar um trabalho. Esse prazo não foi cumprido. E eu pergunto, o que aconteceu? Ah, desmotivou. Tá bem. Mas desmotivou, mas conseguiu mudar o assunto ou desmotivou e desistiu de vez? Então, se ele desistiu de vez, eu falo, onde é que está a motivação? Se não conseguiu manter essa motivação, muda o tema, mas procura, continua andando, não para. Portanto, já não vai ser um aluno excepcional em não sei quantos critérios, porque ele já está insuficiente em um. E é isso que a gente vai ensinar, olhar todos esses pontos aqui e conseguir. Não precisa ser excelente em todos, mas pelo menos cumpri-los todos. E legal. Essa avaliação ela é feita assim, ela é uma avaliação periódica ou ela é uma avaliação de base? É contínua. Todos esses critérios aqui estão todos os dias em cima da mesa. Quando no final do semestre, existem 2 momentos importantes na escola, dois momentos no final do semestre em que os pais apresentam o progresso, ou seja, vou ver se eu consigo mostrar aqui no share, aqui. Apresenta uma espécie de boletim, ou seja, dentro de cada matéria, matemática, língua portuguesa, ou seja, língua de artes é tudo relativo a português, ciências, estudos sociais, educação física, arte, música e outros entre programação, é tudo, um entrou no outro. E nesse momento, a gente vai pôr
tintim por tintim, tudo que foi estudado. Portanto, isso tem que ser feito um registro quase que diário ou pelo menos semanal do que tem sido feito. E aqui vem a nota. Quando vem a nota, eu preciso dar a nota e justificar a nota que eu dei. A justificativa usa todos aqueles argumentos, aqueles critérios. Eu tenho que dizer, não, ele teve demonstrou uma capacidade excepcional na memorização dos fatos, uma competência extraordinária na organização das ideias, uma capacidade de partilhar o que aprendeu completamente fora, acima da média da sua idade. Portanto, eu lhe dou um 10. Ou seja, tem que justificar cada critério e por que se deu aquela nota. Mas isso é feito de maneira contínua, não é avaliado num único momento. E a gente valoriza muito o progresso. Ou seja, a questão aqui não é dizer que o aluno não foi capaz de fazer isso. Ele ainda não conseguiu ser capaz de. Ele não é incapaz, ele ainda não é capaz. Ou está a atingir tal ponto. É sempre pela positiva tentar ver se o aluno não se auto-intitula incapaz, mas em progressão. Vai cair daqui a menos de um minuto. Aí a gente entra de novo na mesma sala, viu, gente? Tá bom. Vamos cair já todos. Então, mas o legal é que o jovem ele assume também um pouco ele mesmo se avaliar, né? Sim, ele passa a ser responsável também pelo seu desempenho. E percebe claramente o que ele precisa fazer. Claro que os mais velhos. Tá bom. Vão entrar alguns, então sair outros, por diversos motivos, porque vão mudar de país, porque, olha, por exemplo, agora temos 2 que estão indo para o Canadá e vão se inscrever no Canadá para conseguir praticar o inglês. Portanto, o que eu tenho mesmo é gente embora do Brasil. Muita gente. Eu não sei quem vai ficar para pagar a luz do aeroporto. Sobre a questão legal, Isabel, porque assim, eu vejo que isso é algo novo aqui no Brasil, né? Então, tem uma série de formalização aqui no Brasil, como o diploma, como a aprovação do ensino médio, né? Para você, de repente, quiser entrar numa universidade, você tem que ter comprovado que você fez o ensino médio, né? Como é que funciona isso aí na Clonara? Isso não é imediato como uma escola brasileira, porque a Clonara é uma escola americana. Portanto, o aluno da Clonara é um aluno americano. Americano não, aluno de uma escola americana, né? Aluno brasileiro numa escola americana. Portanto, é igualzinho ao aluno que fez intercâmbio, tal qual. Tem que dar entrada na Secretaria de Educação, tem que fazer equivalência dos papéis, ela vem apostilada nos Estados Unidos, e o que facilita um bocadinho o processo, ou seja, mais célere, mais rápido, mas é igualzinho ao aluno que vem de intercâmbio. O aluno brasileiro não tem isso, né? O aluno brasileiro entra diretamente, mas o aluno da Clonara tem que fazer o reconhecimento como um aluno de intercâmbio. A escola tem bastante certificações internacionais, ajuda muito. Então, a gente tem vários alunos pelo mundo que entram pelas universidades por aí, porque não tem problema. E vem em 2 línguas, ou seja, vem em português e vem em inglês, né? Então ajuda um bocadinho. Também. Então, eu não estou muito familiarizada, né? Como seria, por exemplo, esse processo na prática, né? Por exemplo, ele faria uma prova para justificar, olha, ele tem todo o conhecimento do ensino médio, caso ele queira fazer uma universidade aqui no Brasil. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho um link da Secretaria de Estado. Tem um vídeo chamado Tudo sobre Homeschooling Brasil, que um advogado que está super envolvido nesse assunto, ele fala que tem algumas provas oficiais, que acho que é o que a Isabel está procurando, Elaine, que, assim, qualquer jovem, a qualquer momento, ele pode fazer um teste para ver o nível que ele está. Sim, tem o ensino também, é uma prova relativamente simples, porque é feita baseada no supletivo, ou seja, não é nada complicado. Mas eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela para vocês verem o que eu quero dizer. Não é bem isso, é isso aqui. Ou seja, tem aqui a Secretaria de Educação, não é? Tudo no exterior,
Estudaria no exterior, o que devo fazer para prosseguir o estudo no estado de São Paulo, concluir os meus estudos no exterior, o que faço para ter um certificado reconhecido no Brasil. Vamos ver. A gente requer na diretoria de ensino mais próxima da sua residência, com o documento que comprova, os documentos comprovam. O profissional nível técnico deve dirigir-se às escolas centro estatal, ou seja, não é esse o caso. Pretende validar os diplomas, não é, ou seja, tem que se dirigir à diretoria de ensino para validar, é simplesmente isso. Ou seja, a gente fez tem um comprovativo americano e tem que comprová-lo no Brasil. É simples assim, não é difícil. Nesse vídeo tudo sobre homeschooling, ele explica bem essa parte também. O chato é que não é automático como no Brasil, sem dúvida, não é. Isso não, porque a clonarada não está no Brasil. Chegou-se a pôr a hipótese da clonarada ir para o Brasil, só que primeiro, o preço seria outro, certeza, porque para aguentar as flutuações do real, o preço seria muito diferente. E segundo, é preciso definir primeiro o que vai acontecer com o ensino doméstico no Brasil. Enquanto isso não estiver definido, dificilmente a escola vai estar com vontade de entrar e aguentar as flutuações que ainda existem. Portanto, agora é esperar. Há interesse em entrar. A questão que estava falando aqui, Isabel, é que ele está nessa fase de ensino médio, mas é uma experiência. E aí tem um ano para descobrir. Eu quero fazer ensino técnico. De repente ele se descobre em alguma matéria que tem a ver com ensino técnico, né? Sim. Então, mas aí tem o tempo de se descobrir também, né? E também tem o tempo de se descobrir se realmente falar assim, nossa, peguei o ritmo do homeschooling, é isso que eu quero. Eu não tenho nenhum caso de famílias que tenham entrado no ensino doméstico que tenham tido vontade de voltar ao ensino tradicional. Por vários motivos, entre eles o respeito ao ritmo da criança. Seja mais acelerado ou seja mais lento, o fato de a criança conseguir progredir ao seu ritmo não tem nada igual. Não é a mesma coisa. E os frutos que isso dá, ou seja, é muito difícil uma criança na escola descobrir realmente o que gosta. Ela suspeita que gosta. Quando ela está em casa, ela descobre o que ela gosta. E quando ela descobre o que ela gosta, ela trabalha a fundo. E aí isso, poucas vezes a gente tem a oportunidade de fazer tanto com elas na escola. Quando ela em casa a gente descobre e elas conseguem trabalhar. E quando elas trabalham no que elas gostam, é aí que eu tô falando. Essa pequena magia, é aí que acontece. Isso aí é o clique, né? É o clique. Tem alguns vídeos americanos, tem um cara que mora na China, se não me engano, ele fala uma coisa legal mesmo. Ele fala, os pais são as pessoas que mais conhecem os filhos a ponto de saber o ritmo de cada um, o perfil de cada um. E é o que a Isabel falou, é o único jeito. Tem uns que são rápidos, tem outros que são mais lentos, e é normal. Essa escola tem uma coisa fora do lugar. A gente confia plenamente nos pais. Não é vulgar, né? Eu acho estranho. Eu sou mãe homeschooler, portanto, eu acho ótimo que se confie em mim, porque uma das coisas que mais irrita na escola é alguém dizer que eu não conheço meus filhos. É o quê? Alguém dizer que eu não conheço os meus filhos. Eu tive a minha no primeiro ano e ele tive no jardim de infância. Não é verdade, mesmo, de todo. Eles podem ter outra faceta na escola, por estarem se protegendo socialmente de diversas questões. Mas dizer que eu não conheço meus filhos é um bocado forte. E a escola confia plenamente nos pais com seus filhos. Não é normal, né? Mas devia ser norma e não exceção. Eu estava vendo que a Clon Lara tem 50 anos. Sim. Um pouquinho mais que eu. Tá vendo? Não é pouca coisa. Caraca. Não pode dizer que a escola é velha porque eu tenho quase 50 também. E vocês têm algum escritório aqui no Brasil, uma sede, ou é só online mesmo? Não, a escola existe. Peraí, deixa eu partilhar. A escola existe. Perguntei para o Márcio, ele falou, não, é tudo online. Eu falei, mas não tem um endereço aqui, não é possível. Não, no Brasil não. No Brasil ainda não. Entendi. Ainda não. E é isso que eu estava falando, eu não sei se vai ter, sinceramente. Por enquanto, pelo menos. Deixa eu ver aqui.
É isso que tá? Programa de embaixadores, Elaine. Vocês estão vendo, essa é a página americana. E a escola tá lá. Deixa eu ver se eles têm aqui uma foto do campus. Eles são uma escola mesmo. Vocês estão vendo, não estão? Uhum. Pronto. Eles têm um canal no YouTube, eles mostram mais ou menos o dia a dia deles, como é que eles funcionam. Eles têm essas 3 divisões, ou seja, eles também não dividem por séries, dividem mais ou menos por grupos. Os youngers, os middles e os olders. E eles também funcionam, eles são uma escola física e eles trabalham de uma maneira bastante parecida. Fica no Michigan, perto de Detroit e Ann Arbor. É só procurar clonara.org. Vou desligar o vídeo aqui só por causa do áudio. Tá bem. Opa, pode compartilhar a tela ainda. Mas procura clonara.org que vocês podem vasculhar. Pode compartilhar a tela. Nossa, então peraí. Então, por exemplo, aqui, a Clonara tem 3 tipos de programa. O programa do campus, o off-campus, que é esse que a gente faz em português também, e também tem o online. O online está em inglês e funciona com as matérias mais parecido com os cursos online que tem a matéria pronta e que você faz ao seu ritmo. Também existe isso. Esse está em inglês. Sem problema. Cadê? Onde é que tá? E depois, assim, para vocês verem, a gente ainda não tem ninguém no Brasil que tenha entrado na universidade brasileira. Ainda. A gente tem em outros lugares. E os tutores são brasileiros ou eles são de fora também? Sou eu. Você é a tutora que estaria trabalhando com o Brasil. Exatamente. Isso. Sou eu. Por enquanto, né? Mas, bom, também tem a Catarina, que é portuguesa. Eles acabaram por deixar a mim com os brasileiros, principalmente os que estão entrando agora. Porque eu estudei no Brasil, né? Estou aqui há muitos anos, mas estudei no Brasil. Então, mais ou menos, alguma diferença faz. Não necessariamente, eu nem sei. Assim, eu já contava a Catarina também dava. Mas, pronto, fiquei com os brasileiros e também gosto. E assim também, quando eu vou ao Brasil, também posso encontrar. Isso. E outra questão, Isabel, assim, tá nas férias, né? Sim. É até um momento interessante, porque, na verdade, não precisa esperar terminar as férias para começar a jornada da Clonlara, né? Não, não necessariamente, não. Pode começar como quiser. Ou seja, a duração do período letivo, existem os dois, né? O período letivo americano, que começou em setembro e vai até junho, e o período letivo brasileiro, que começa em fevereiro e vai até novembro. Aliás, você quando mandou as mensagens, a gente está no final de ano, então é a loucura. Eles terminaram, arranjar, mandaram os novos alunos, terminaram os antigos, os alunos que vão se formar, calcular os créditos, porque quando a gente entra para o ensino médio, é um pouco mais estruturado. Deixa eu só fazer uma pergunta, então. Por exemplo, se fosse começar, a gente poderia começar alguma coisa, pelo menos já para ir experimentando, se fosse começar já em dezembro, janeiro? Pode. Em janeiro. Em janeiro, dezembro já acabou, né? Pode sim, pode. Pode sim. Se quiserem começar com a parábola, já estamos com o trabalho mais ou menos encaminhado. Opa, deixa aí, Rafael. E aí, vocês têm algum sistema, algum acesso online que a gente pode, tipo, no Khan Academy, que você vai acompanhando algumas questões? Isso talvez seja... Não, o que a gente... funciona? Deixa eu mostrar aqui outra coisa. Deixa eu mostrar aqui outra coisinha que é interessante. Espera aí, só um minutinho.
Está... Veja lá. Como é que é? A gente pode tentar fazer um projeto. Como é que eu vou mostrar o projeto? Só um minutinho que eu estou buscando aqui a imagem do projeto. Uhum. Vou compartilhar aqui. Vou mostrar aqui a agenda da Clara. Aqui, pronto. Aqui o projeto. Como é que a gente pode fazer um projeto? Consegue ver aqui o círculo completo da aprendizagem? Sim. Uhum. É Então, o que tem no site. Exatamente. Exatamente o que tem no site. Então, o que a gente vai começar? A gente vai escolher um tema. No caso, pode ser até a parábola. A gente quer estudar sobre um tema. Então, a gente vai tentar fazer uma pré-pesquisa. Se a gente vai fazer um questionário sobre a parábola, o que a gente pode perguntar sobre a parábola? Como ela é feita? Onde é que ela foi descoberta? Quem usou? Como é que se faz? Como é que se calcula? Como é que serve? Consegue perceber? Quantidade de perguntas que a gente pode fazer de acordo com esse tema? Depois a gente vai selecionar esses temas e vai tentar encontrar os recursos para responder essas perguntas. Ou pelo menos a gente estudar sobre elas. Então depois a gente vai fazer uma proposta. Isso seria um guia para todo o assunto que se queira estudar? Esse guia, sim. Se respondendo da maneira mais simplista, sim. Já vou explicar aqui essas linhas aqui no meio, mostram que alguns pontos podem ser mais fortes e alguns pontos podem ser mais fracos. Mas esse aqui é um guia para a gente conseguir explorar sobre um tema e ter uma noção de onde é que se está e de onde é que a gente vai. Normalmente a gente começa pelo tópico ou por um assunto de interesse. Depois a gente vai tentando, a partir desse assunto de interesse, a gente tem provavelmente que responder algumas perguntas. Ou seja, o que a gente quer com isso? Para que isso serve? De onde é que isso veio? O que, onde, como, quando? A gente vai tentar encontrar aqui. Depois a gente vai ver se é possível encontrar respostas para isso. Né? Há questões que são um pouquinho mais complicadas, mas se a gente conseguir encontrar, se for viável, fazendo um trabalho sobre isso, a gente vai descobrir aqui na pesquisa. E se interessa continuar? Se interessa, vamos em frente. Então a gente vai começar a realizar um plano baseado nos próximos pontos, o tempo que a gente vai demorar e o que a gente vai precisar para cumprir esse plano. Esse ponto é importante em relação ao que a gente falou, sobre nossa rotina, o que a gente precisa fazer. A gente não pode passar um semestre inteiro estudando sobre parábola. Sim. A gente pode fazer uma semana. Inclusive, a profundidade do trabalho vai depender do tempo que você vai despender nele. Se você tem menos tempo, vai fazer uma coisa mais superficial. Se tem mais tempo, tem obrigação de apresentar um trabalho com mais profundidade. A gente vai procurar um mentor. Uhum. Pode ser os pais, pode ser alguém que se conheça, pode ser... Geralmente é preferível que seja alguém real, uma pessoa. Até posso ser eu também, ou seja, alguém que vai perguntando, e agora, o que eu faço? Alguém que lhe dê uma luz e que não lhe deixe ali parado, sem que... Principalmente essa história de alguém que o motive não é pouca importância, não é muita. Então, já viu alguma coisa hoje? Pode ser um tio, um vizinho, um conhecido, um professor, um amigo, pode ser qualquer pessoa. Trabalho de campo. Meter a mão na massa. Aí sim, assistir os vídeos necessários, experimentar, fazer testes. Depois, agora vem a parte acadêmica da situação. Resumo, sintetizar. Aqui entra sempre, e eu aproveito sempre, aqui ninguém perdoa. Eu entro sempre com português aqui. Conseguir sintetizar e utilizar a linguagem correta para apresentar esse trabalho. Linguagem jornalística, fazer um jornal, tudo bem. O que significa fazer um jornal? Qual a diferença de uma redação de jornal, uma dissertação? Qual a diferença? Fazer um guião de filme? Qual a diferença? Portanto, aqui eu aproveito sempre, aqui ninguém escapa. Eu consegui aproveitar essa parte para a gente conseguir expressar corretamente o nosso trabalho. Mas como ele tem um propósito, ele não custa tanto como uma coisa qualquer, uma redação sobre Machado de Assis. Aqui a gente tem um propósito e costuma custar muito menos apresentar trabalho, aprender sobre a maneira de apresentar em português esse tema, do que em outro assunto qualquer. Portfólio. Aqui a gente vai fazer uma espécie de área, aprender a registrar os passos, os elementos necessários para a gente, que quase que a receita para você entrar para outra pessoa, olha, eu fui aqui e não descobri nada, fui aqui e descobri tudo. Aqui é aprender a registrar de onde você tirou as fontes, o que é que fez, o que é que não fez. É o passo a passo, o registro do passo a passo.
Depois, aqui vem uma coisa que é diferente do resumo. Uma coisa é você fazer um registro do seu processo, e outra coisa é a apresentação. Porque você pode até fazer um vídeo no YouTube. Ou seja, é a pontinha do iceberg. Você pode dizer meia dúzia de linhas, apresentar no YouTube e está feito. É a capacidade de sintetizar aquele trabalho e apresentar. Não é necessariamente um resumo. Pelo contrário. Por exemplo, a apresentação do projeto, a parábola no programação que o Márcio estava falando, é o programa em si. Entendeu? Não necessariamente o resumo que ele fez do trabalho. A apresentação É o resultado. quando o aprendizado aconteceu, o aprendizado aconteceu, a apresentação é quase natural. O Rafael está terminando um jogo do Scratch, ele pode apresentar o jogo e dizer tudo que ele fez, né? O próprio jogo pode ser o resultado. Você está vendo que tem essa setinha aqui? Essas setinhas aqui não são à toa. Algumas vezes o resumo será a apresentação. Não necessariamente as apresentações serão o resumo. Ah, tá. O jogo é a apresentação já, entendeu? Exatamente, entendeu? É isso. Mas é preciso sempre conseguir exprimir o registro do processo. Dizer, de alguma maneira, o que foi que aconteceu. Você expressar pelas suas próprias palavras, de maneira concisa, o que aconteceu. Não é só a apresentação em si, porque o programa em si não diz nada. Sabe quando a gente assiste um filme e vê aquela parte que são os comentários do diretor? Bastidores. Exatamente. Isso é importante. Pronto, isso é importante. É essa parte que vai além só do resultado final. Reflexão. A reflexão muitas vezes é posta de lado, mas ela é muito importante, porque é ela, principalmente na aprendizagem em casa com os pais, que demonstram tanto que aquele processo ajudou a criança a melhorar, ajudou a crescer, ajudou a aprender, ajudou a perceber a validade daquele processo. Eu já consigo explicar melhor, muito mal essa hora, mas pronto. Essa parte aqui é a parte que você consegue perceber por que aquele tópico foi importante aprender, como você era antes de saber e depois de saber sobre, por exemplo, parábolas. O que isso implica? Implica que quando você for para Barcelona, você já vai ver a Catedral da Sagrada Família com outros olhos. Então, por que os romanos faziam arco e não parábolas? Você já consegue responder essa pergunta. Eu vou ter que finalizar a reunião, porque já são 10h30, eu já tenho uma criança que está a entrar em pânico de sono, porque ela não vai dormir. Tá bom. Tá. Mas eu espero. Nossa, é mesmo, você está muito tarde, hein, Isabel? Eu já tenho uma criança a entrar em pânico aí. Daqui a pouco meu marido já diz assim, olha. Tá. Mas pronto, eu não sei se eu consegui responder tudo. Não sei se ainda faltaram muitas perguntas. Elaine, eu consegui explicar o que você me perguntou? Conseguiu, mas eu ainda não estou muito segura sobre isso, assim. Eu acho que talvez uma vivência, né, poderia ser muito mais excessiva do que a gente só ficar na teoria, né? Sim, é preciso vivenciar assim. Eu vou dizer uma coisa que não vai ajudar muito. Uhum. Não é mais fácil, não. Do que a escola, tá bom? Mesmo. Aliás, já tinha dito isso para o Márcio. Mas é importante, eu vou ter que dizer isso, porque dá trabalho. Gente pode... desculpa. Mas vale a pena. Pode dizer, desculpa. O Rafael quer falar. A gente pode tentar fazer clonada em janeiro? Pode. Pode? Pode. Tá bom. Aí a gente testa na prática mesmo em janeiro. Sim. Tá bem. Aí a gente tem uma ideia de como assim. Pega esse círculo e tenta montá-lo. Tenta fazer o que você pretende em cada etapa. Depois a gente conversa sobre isso. Eu não me importo. A gente pode começar assim. Começar com a parábola. Olha, minha sugestão é começar com uma coisa que ele queira muito. Tá. Vamos quando ele tiver craque, quando ele tiver craque, aí a gente pode dizer um tema qualquer que ele consegue lá chegar. Mas o melhor ponto é começar com uma coisa que goste muito. Até pode ser com um programa no Scratch.
Por exemplo, o irmão está aprendendo o que agora? Eu gosto muito de trabalhar com os irmãos. O irmão está aprendendo o que agora? O que ele está aprendendo na Os escola? dois estão no Scratch. Sim, mas o que ele está aprendendo na escola? Somas, subtrações, juntar palavras. Multiplicação, né? Ângulo. Sim. É, boa ideia. O mais Vai novinho pra frente. é isso, é fazer um jogo, montar um jogo para ajudar o mais novo. Aí, ó. Entendeu? Montar um jogo que o pai possa jogar e aprender. Exato. Isso dá um excelente projeto. Legal, hein? Mas motiva, mas se não tiver motivado, pensa em outra coisa. Depois fala comigo. Eu quero uma coisa que faça os olhos brilharem. Se isso sim, se eu quero. Porque isso assim é amor onde a gente poderia experimentar. Sem ser assim, só estando já muito mais craque. Aí sim, a coisa funciona. Senão, é difícil. Tá bom? Pensa em alguma coisa que você queira fazer. Pode ser com o Scratch. O Scratch pode ser uma boa coisa que você gosta, está gostando, é fácil. Que aí todo mundo Beleza. pode ver um pouco como funciona. Beleza? Tá joia, Isabel. A gente vai reunir as dúvidas aqui da Elaine, de todos. Sim, sem Já problema. tá tarde aí em Portugal. Sim, senão daqui a pouco Tá já bom? tem que... Tá bom, Elaine? Elaine? Oi, Mãe? oi, tô ouvindo. Tá bom? Lá já tá tarde pra Isabel. Não, tá ótimo. Fuso horário. Obrigada, Isabel. Hora é essa. Qualquer coisa depois também, se precisarem, também escrevam, a gente pode marcar mais uma. Mas a Tá gente ok. dá para tentar experimentar e vocês veem como é que funciona, se não funciona. Tá bom? Ok. Obrigada. Então tá Então bom. tá. Tchau. Tchauzinho, gente. Até Tchau. mais. Vem com cuidado, Beijo. Elaine. Tchau. Tchau. Tchau.